virar a chave para 1993, quando a gente tocou na sala Cecília Meirelles, aconteceu algumas coisas que poderiam ter acontecido no show do Alívio Imediato, que é assim, ó, pedaços inteiros de gravação inutilizados, porque tinha uma fã muito próxima do microfone e que ficava gritando o tempo todo. Quer dizer, é um risco que se correu, e sabe, em gravação, vários microfones, se alguém grita em um microfone, ele vaza para o outro, assim por diante. E ali a gente teve a felicidade, né, de que as coisas deram certo e ficou Olha, outro dia eu falei com o Luiz Felipe Carneiro, que ele escreveu um livro dos 50 maiores shows da música brasileira. E o Alívio Imediato é um deles. Opa, não sabia disso. O Alívio Imediato é um deles. Então ficou essa marca, assim, essa presença forte do público envolvendo. Porque às vezes você vê um show ao vivo gravado, às vezes o pessoal puxa o som lá direto da mesa, fica lá o som meio sequinho e no final bota umas palmas. Não, esse show do Alívio Imediato, o Marcelo Sequinte fez o seguinte, ele abraçou o show com o som do ambiente, da plateia, do público, que cantava junto. Foi um negócio assim indescritível. Assim. Então, a gente vai falando e vai lembrando de mais coisas, né? Porque 35 anos. Mas já ganhei a noite, hein, com essa aí do Alívio, ser um dos 50 shows aí. Já ganhei a noite. E o Carlos falou um negócio ali também, que me chamou a atenção, que é o seguinte: naquele ano, era 89, né? Muita coisa aconteceu em 89, caiu o muro de Berlim e tal. Não existia. A gente não tinha gravado CD ainda. Tudo era gravação ainda analógica, fita rolo, multicanais, depois mixado, e fazia o vinil, a bolacha de vinil. Foi só, acho que a partir do ano seguinte, que a gente iria gravar o Papa, que começou a ter a cópia em CD. Eu, encerrando essa minha longa intervenção, eu diria o seguinte, que naquele início de Engenheiros do Havaí, GLM, Alívio Imediato, acho que foi o ponto culminante. Foi o ponto assim da maturação. Não podia melhorar se não estragava. E logo depois disso a gente fez o primeiro Hollywood Rock, né? Sim. O Hollywood Bem, Rock, acho que foi um dos momentos máximos da banda. Sim, eu acho. O Alívio e o Hollywood Rock de 90. Porque depois a gente virou uma página. A banda começou a explorar outros caminhos, soluções eletrônicas, teclado, né? E isso foi tipo assim um GLM 2.0, assim. Mas no GLM 1.0, esse show do Alívio e o show do Hollywood Rock 90 foram assim, a gente não poderia fazer melhor. Senão a gente E esses detalhes que o Carlos bem lembrou de soluções, mudanças de andamento aqui no meio e tal, é porque a gente estava tocando muito. E no tocar de tanto. A gente não ensaiava naquela época. Não era possível ensaiar, não havia necessidade, porque a cada show já ia despertando, pipocando uma possibilidade de vamos experimentar um negócio aqui. Então, essa era a dinâmica da banda. Sensacional. Sensacional. Não, maravilha. É isso que a gente quer, ouvir vocês, né, Júlio? Isso aí. Sal, quer fazer o superchat? Depois eu faço a minha pergunta? Não, pode fazer. Eu vou juntar mais uns 3, 4 superchats, daí eu paro um momento e leio todos de uma vez. Galera, vai deixando sua pergunta aí no superchat. Eu vou fazer uma 3 em 1, então, mas é tudo interligado, tá? Como é que o Susequinde foi parar na história? Normalmente vocês não escolhiam, né? Não tinha muito essa coisa de queremos tal produtor, assim. Mas foi a gravadora ofereceu lista e vocês escolheram? Ou foi só, tipo, tem o Susequinde, pode ser? Pode ser, vambora. A banda pediu, queria saber isso. E ao mesmo tempo, porque normalmente você vai sentar com um produtor, muitos deles, né? Eles vão pedir uma referência. Como é que a banda quer soar, né?
vocês apresentaram alguma referência para chegar naquele som? Teve uma história, a gente quer soar de tal forma, ou foi ele que sugeriu, vamos soar... Porque eu fico imaginando quais eram as referências que vocês tinham naquela época, né? O melhor disco de rock ao vivo até então, em termos de gravação, tinha sido do RPM, feito por um medalhão, que era o Mazola, e mixado nos Estados Unidos. Então, como apareceu o Susequinde? Como é que foi a história de definir, chegar naquele som, né? Se a preocupação era a microfonação ou a forma como a banda ia soar, né? Como é que se construiu aquele som? E a questão dos arranjos também. Por exemplo, estava ouvindo agora há pouco ali, e aquele blues, né, de Revolta dos Dantes, parte 1. Isso vocês fizeram, já vinham tocando esses arranjos na turnê? Ou foi construído ali, teve... E como é que era isso? Era chegar no ensaio, Carlos, faz um 4x3 aí, tum. Ou tinha demo? Como é que era? Digam aí. Assim, ó, eu passo a palavra já para o Carlos, mas só dizer o seguinte, eu acho que basicamente o Susequinde, ele fotografou a gente tocando. Não houve nenhum... Nós fizemos um show que a gente estava fazendo, já direto, e o Susequinde procurou fotografar da melhor maneira possível. Assim. Eu acho que não houve nada planejado. Também, naquela época, não tinha... Por exemplo, esse negócio de referência, né? Vamos soar que nem não sei quem. Primeiro que você não tinha tanta possibilidades técnicas assim para soar que nem esse ou que nem aquele. E se ficasse bom, já estava bom, né? E também, assim, a nossa referência era nós mesmos, não tinha... A gente não queria soar que nem ninguém, a gente já soava. Então, é mais ou menos isso aí que o Augusto falou. Como é que o Susequinde entrou na parada, eu nem lembro. Eu acho que ele devia ser amigo dos caras lá, do Miguel Plopsky, daqueles caras. Era o roqueiro daquela turma, né? Uhum. Ele era o cara do rock lá. Eu acho que havia uma comunicação, acho que tinha uma comunicação entre a nossa empresária, na época, Carmela, e a gravadora. E eu lembro de uma vez, a gente está gravando lá no estúdio RCA, depois virou BMG, a gente encontrou lá o Marcelo Susequinde, estava produzindo a gravação de uma outra banda, Os Garotos da Rua. Então, ele já era um cara que estava ali ambientado, né? E aí surgiu... alguém sugeriu, de repente, né? Ia gravar ao vivo. Então, nessa comunicação empresária-gravadora, deve ter pintado... Eu acho que a gente era meio negligente com algumas coisas até, né, Augusto? O que eu acho bastante saudável. Nosso negócio era tocar e a gente passava 99% do tempo tocando e vendo como é que ia mudar e fazer os arranjos. Era uma coisa muito assim... a gente gastava muito tempo, né, no desenho das coisas, né? Desenho das coisas. Então, assim, essa origem arquitetônica da banda, né? Há muito tempo a gente passava no desenho. Então, inclusive, o Augusto era a pessoa mais ligada nessa parte do acabamento sonoro, né? Mas a gente não ficava muito nessa de vamos gravar com esse, gravar com aquele, gravar no estúdio do Liminha, não sei aonde, não estava nem aí para essas coisas. Oi? E não tinha necessidade. Não estava nem aí. E não sei se teria feito muita diferença, né? Também, assim, eu acho que a gente fez um monte de cagada natural, né? Mas, por outro lado, também, eu não lembro nenhuma vez, no tempo que eu estive na banda, né, 10 anos que eu estive na banda, nenhuma vez, nenhum tipo de interferência de ninguém no que nós fazíamos. Então, tem prós e contras, né? O próprio Marcelo, o que ele fez? Ele olhou lá o que estava acontecendo, eu acho que ele foi foi inteligente, né, cara? Ele foi sensível, ele foi um cara... Teve, assim, um senso, né? Foi um baita produtor, né, cara? Ele viu o que eu tenho aqui. Como é que eu posso fazer para tirar o máximo disso aqui, né? Então, não ficou se metendo e atrapalhando, né? Mesmo na proposta de estúdio, que aí a gente já estava querendo ir adiante, né? Fazer alguma coisa nova. Ele trouxe algumas propostas ali e tal, né? Que eu acho que acabou ficando interessante. Acho que foi muito feliz a participação dele, sabe? Mas, para lembrar como é que foi, eu sei lá, as coisas eram meio por acaso, né? Desse jeito aí que o Augusto falou. Estava lá um dia, aí o cara passou lá.
e conhecia os caras, sei lá, alguma coisa assim deve ter sido, né? Porque a gente não gastava muito tempo com essas coisas, né? Nosso negócio era tocar mesmo e muita ênfase no desenho, nos arranjos, né? Nas composições, né? Isso sim. Então, eu até recentemente, né? Veio uma pessoa e me falou, cara, um baterista aí, amigo meu e tal. Tem uns caras que dizem que são meus fãs, mas eles tocam muito mais do que eu. Eu falo, eu sou seu fã, comecei a tocar por sua causa, mas tocam muito mais do que eu. Aí o cara falou, não, aquela versão ao vivo de Infinita Highway, melhor bateria, não sei das quantas. A gente não fazia o que podia, né, cara? Mas estava muito tempo tocando na estrada, né?